Olá, cervejeiros e cervejeiras. Vocês já ouviram falar em Satoshi Nakamoto? Ele é o suposto criador do Bitcoin. E essa cerveja que eu trago hoje, da Dogma Cervejaria, é exatamente uma homenagem a Satoshi Nakamoto. E o nome da cerveja, logicamente, é Satoshi. Meu nome é Nélio Castro e está começando mais um Bebendo com Amigos. Bitcoin. Todos nós já ouvimos falar. Alguns de nós até têm alguns. Mas o que você realmente sabe sobre isso? E o que o Bitcoin tem a ver com cerveja? Bitcoin é a primeira criptomoeda, lançada em 3 de janeiro de 2009 pelo seu criador, que utiliza o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. De fato, ninguém sabe o nome real de quem criou o Bitcoin. E isso torna a moeda, inclusive, muito mais atrativa, porque ela é uma moeda totalmente descentralizada, sem dono, sem controle, inclusive de forma a ser impossível ser controlada pelos governos mundiais. Embora ela possa ser usada como alternativa ao dinheiro tradicional, ela é popular entre vários investidores exatamente pelo seu status de reserva de valor e também por ser descentralizada. Mas o que isso tem a ver com a cerveja? Mas quero deixar bem claro que este vídeo não é uma recomendação de investimento. Ele é apenas um vídeo educacional e informativo, com o intuito de prover informações para que você possa tomar suas próprias decisões. Agora vamos falar exatamente da cerveja, a Satoshi. Essa cerveja aqui é uma cerveja comemorativa, desenvolvida pela Dogma, exatamente para celebrar o momento que a Dogma também está vivendo, uma vez que a Dogma começou também a aceitar Bitcoin na hora que você vai na loja deles para comprar cervejas lá. Essa cerveja ela é uma Hazy IPA com 6,5% de teor alcoólico. Então, sem mais delongas, vamos aqui à degustação. Um detalhe importante, e muita gente não fala isso nos vídeos, como isso aqui é uma Hazy IPA ou New England IPA, ela é uma cerveja que normalmente possui dentro dos seus ingredientes aveia e trigo. E é importante sempre que nas Hazy IPAs ou New England IPAs você faça esse movimento aqui bem de leve, certo? Para que você possa exatamente unificar todos os componentes que estão aqui dentro da cerveja e sua experiência se torne mais, eu diria assim, mais uniforme. Então, uma vez já feito isso, vamos aqui ao serviço. O visual dessa cerveja aqui, ele é simplesmente característico e fantástico aqui de uma Hazy IPA. Então o que a gente vai ter aqui? Uma cerveja de cor amarelo, eu diria assim, puxada aqui um pouquinho para o amarelo um pouco mais palha, formação de espuma aqui alta, com uma boa resistência, totalmente turva, como o próprio nome já diz, Hazy IPA, Hazy vem de turbidez. E ainda falando sobre visual, algo bem interessante que me agrada muito são os layouts e os designs que vem nas latas da Dogma. Normalmente essas latas, o layout dessas latas, o design dessas latas são feitos ou pelo Caio Stolf, eu já falei dele aqui em vários vídeos, ou o Leandro Dexter. Nessa lata especificamente, quem fez o design dessa lata foi o Leandro Dexter. E ele trouxe um negócio bem interessante nessa lata que eu acho, que é exatamente o conceito da coisa do haze, do obscuro, do turvo. Então ele traz aqui um Satoshi Nakamoto, digamos assim, com o seu gorro aí escondido, ninguém consegue identificar quem realmente ele é. Uma lata bem bonita mesmo, é o tipo de lata que eu gosto de guardar e até expor aqui em alguns dos meus armários que eu tenho em casa. Mas voltando aqui à cerveja, ao visual da cerveja, como eu já falei, é uma cerveja totalmente turva e de visual característico de uma Hazy IPA. Vamos aqui ao aroma. Amigos, a Dogma não brinca em serviço, né? Interessante frisar que essa cerveja utiliza 3 lúpulos. O lúpulo Bravo, o Citra e o Strata na produção dessa cerveja. Basicamente aqui o que a gente tem de potência aromática é essa potência de aromas cítricos e frutados. Eu diria que frutas doces, geralmente remetendo inclusive a frutas amarelas também, muito maracujá, laranja é perceptível, um pouco de abacaxi também, um leve limão, eu diria também. Um ponto importante
é que uma das características também muito presente aqui, logo no aroma, é o que a gente chama de dank, né? Que é aquela coisa mais fechada, mais úmida, com um pouco de herbal. Isso é muito característico do lúpulo Strata, que também está inserido aqui, é um lúpulo da modinha, digamos assim. Muita cerveja sendo feita com Strata, exatamente porque o Strata traz muito desse dank para as cervejas, para as IPAs. E o Strata também traz um discreto sabor, um discreto aroma de morango, que eu confesso que eu não consigo perceber aqui no aroma, talvez no sabor sim. Então vamos lá, vamos ao sabor. Uma cerveja que eu diria assim, primeira coisa, o paladar dela é um paladar bem aveludado. É uma cerveja que, como eu já falei, ela possui aveia e trigo na sua composição. Mas é uma cerveja de corpo que eu diria leve, ela não tem um corpo pesado não, é uma cerveja leve, um amargor extremamente límpido, persistente, e tudo aquilo que eu falei das frutas amarelas é perceptível também aqui na hora da degustação. Há sim uma percepção muito discreta desse morango do Strata, eu diria, mas o dank ele sobressai, essa coisa do maracujá, da laranja principalmente, e da manga, ela também é muito perceptível. Interessante que essa cerveja, ela possui um amargor bem agradável e presente mesmo. E esse amargor é um amargor limpo. Pelo que eu entendi, essa é muito a característica do lúpulo Bravo. Ele é um lúpulo muito específico para amargor e caiu como uma luva nesse blend aqui de lúpulos feitos pela Dogma. Essa cerveja você acha facilmente, como eu já falei, na própria loja lá da Dogma em São Paulo, e você vai poder pagar com Bitcoin essa cerveja, ou então, se você não está em São Paulo, nas melhores lojas pelo Brasil aí, eu vou deixar alguns links de algumas lojas que vendem inclusive online essa cerveja para que você possa adquirir. Então, como eu já falei, é uma cerveja bem cítrica e frutada, com 6,5% de álcool, 60 de IBU, uma cerveja de corpo médio, deliciosa, sem dúvida nenhuma, uma das cervejas recentes da Dogma e também muito bem feitas. Eu queria saber agora a sua opinião. Você possui Bitcoin? Não, a pergunta não é essa não. Você já provou a Satoshi da Dogma? O que é que você achou dessa cerveja? E boas degustas!